Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Diário da Noiva. E hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu pedido de casamento e por que esse momento foi tão especial. Então, gente, vamos lá. Eu tô num ambiente diferente hoje, um cenário diferente, porque eu tô na casa da minha sogra. Eu não sei se eu disse isso no vídeo anterior, mas nós moramos em cidades vizinhas, né? Cidades diferentes. E aí, esse fim de semana, eu vim passar aqui, ele foi trabalhar. E aí, eu vou aproveitar para fazer o episódio 2 e contar para vocês um pouquinho de como que foi esse meu pedido de casamento, tá? Ó, na época, nós estávamos com, se eu não me engano, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Eu fui pedida em casamento no dia 16 de agosto de 2025, né? No ano passado. E nós nos conhecemos no dia... Oficialmente, nós nos conhecemos em abril, mas nós começamos a namorar no dia 11 de maio de 2024. Então, esse ano completo 2 anos de namoro. E com 1 ano e 3 meses, eu fui pedida em casamento. Eu vou contar a minha versão, claro, e qualquer coisa, se tiver alguma divergência, eu peço o Lucas para vir aqui contar para vocês a versão dele. Porque qual que era o combinado inicial? Eu iria ser pedida em casamento em Buenos Aires. No dia 20 de novembro do ano passado, aqui no Brasil é feriado, né, da consciência negra, nós iríamos viajar para Buenos Aires. Iríamos ficar 4 dias lá. E essa era a ideia inicial dele, de realizar esse pedido lá em Buenos Aires. Não sei exatamente como. Ele falou alguma coisa sobre pedir no obelisco, com fotógrafos, algo do tipo, mas eu não sei os detalhes. E acabou que, eventualmente, nós adiantamos esse processo. E por quê? No início do ano passado, nós fomos para Curitiba. Fizemos a nossa primeira viagem, assim, mais longa, juntos. E foi uma viagem muito especial também. Aí, no meio do ano, nós fomos para o sul de Minas, que é uma cidade chamada São Lourenço, para quem não conhece. Linda, linda, linda. Inclusive, aconselho a irem, porque é muito, muito bonita. E nós resolvemos que iríamos começar a economizar juntos. E ficamos naquela, será que compensa ir? Será que não compensa? Será que a gente podia deixar para o ano que vem, que no caso seria esse ano? E nesses eventos nós decidimos que vamos cancelar a viagem. Então, de fato, a viagem foi cancelada. E aí, como a viagem foi cancelada e nos planos dele eu iria ser pedida em casamento lá, provavelmente ele teve que reformular todo esse plano. E aí eu vou contar pra vocês como que foi exatamente o, o dia do pedido. A nossa relação sempre foi uma relação muito saudável. Tem pequenos atritos, claro, acho que é comum em todas as relações, algumas pequenas divergências, mas nós sempre nos damos muito bem, a gente sempre quer estar muito junto, nós somos muito amigos, além de tudo. E foi um dia comum. Nesse fim de semana, em específico, que foi o dia do pedido, nós estávamos na minha cidade. É muito comum que eu venha para cá, para a cidade dele, porque ele trabalha os fins de semana em alguns momentos. Então eu sempre venho para cá para que ele possa trabalhar, mas que mesmo assim a gente consiga ficar junto. E nesse fim de semana ele não tinha nenhum trabalho para fazer, eu também não, então nós optamos por ficar lá. Provavelmente ele já estava planejando tudo ali, né? E tem um restaurante que se chama Puleiro do Galo. Talvez quem seja aqui de Juiz de Fora saiba qual o restaurante que eu tô falando. É um restaurante muito bom, inclusive, maravilhoso. E o nosso segundo encontro oficial, um dia eu vou trazer um vídeo aqui contando como que nós nos conhecemos. E o primeiro encontro foi no shopping. Uma coisa bem assim, tranquila, bem, né, sabe? Sabe como funciona, né?
E aí nós combinamos um segundo encontro, que a gente se vê desde, literalmente, do primeiro final de semana, a gente nunca mais deixou de se ver. E ele combinou da gente ir até esse restaurante. E foi muito bom. Então ficou um restaurante assim muito marcado na nossa vida em relação a ter sido o nosso primeiro encontro oficial, em um lugar mais arrumado, onde a gente teve uma conversa um pouco mais leve, porque primeiro encontro os dois estão ali nervosos, foi uma coisa muito rápida, enfim. Então esse restaurante ficou marcado na nossa, na nossa rotina ali, na nossa vida. E, e nesse dia, ele falou comigo, vamos, vamos então no Puleiro do Galo? Eu falei, vamos, sim, já fazia um tempinho que a gente não havia ido. Eu falei, vamos sim. E ficou combinado que nós iríamos. Algumas pessoas próximas a mim me perguntou, mas você esperava o pedido? Gente, a gente espera. O Lucas é uma pessoa que desde o do primeiro momento ali que eu conheci, eu sabia que eu queria ele pelo resto da minha vida ali comigo, né? Então é claro que se você tá dentro de um namoro, você quer que esse namoro se torne um noivado e futuramente um casamento. Então, claro, um dia eu esperava o pedido. Eu só não sabia quando exatamente. E nesse dia foi um dia, então, até então, natural pra gente. E, e aí nós fomos. Foi um sábado, estávamos lá em casa, eu fui, me arrumei. Eu confesso que eu estranhei. Eu sou muito intuitiva, assim, eu sou muito. Eu observo demais. Então, eu não sei, eu notei alguns comportamentos, assim, bem sutis, meio estranhos, meio diferentes. Mas eu não imaginei que fosse o noivado em si. Talvez eu tivesse até cogitado, mas não tinha certeza de nada. E aí, enfim, nos arrumamos, nós fomos. Quando eu cheguei no restaurante, aí agora vai vir a parte do restaurante em si e como que foi ali o pedido e o processo. Assim que nós entramos no restaurante, eu observei uma coisa. As pessoas me olhavam. Os garçons, ali a moça da portaria, eu notei um certo olhar. E eu achei assim, estranho, porque não foi um olhar de. Eu não sei definir. Eu me senti observada, eu estranhei aquilo. Mas nem comentei nada com o Lucas e seguimos. O garçom nos direcionou uma mesa, nós sentamos, né, à mesa, e eu notei outra coisa. Como eu disse, eu sou muito observadora. A nossa mesa era a única mesa que estava super diferente. Eu vou colocar fotos e um pouquinho foi um vídeo que um garçom gravou do momento do pedido e a nossa mesa e tudo para vocês verem como tava. Tava muito diferente. E eu lembro que eu comentei isso com o Lucas. Eu falei, a mesa tava linda, tinha um jarro ali de flor, sabe? Com flores naturais, muito bonito mesmo. E eu olhei para as outras mesas e pensei assim. Eu falei com o Lucas, né? Falei, Lucas, a nossa mesa tá diferente. Aí ele, tá mesmo. E, gente, seguimos. E por que eu não tive tanta certeza? Porque nesse dia nós seguimos aquele padrão de entrada, o prato principal e a sobremesa. Então, de fato, nós escolhemos um prato principal. Perdão, nós escolhemos a entrada, veio a nossa entrada. Todo mundo muito receptivo. Não que as pessoas de lá não fossem educadas, mas tinha uma coisa ali meio diferente, sabe? Aí veio a nossa entrada, e nós conversamos, e ele conversa vai, conversa vem. De repente, do nada, o Lucas olhou pra mim e falou assim: estou com vontade de tomar champanhe. Eu falei, champanhe? Tá, eu falei, pega então. Ele tinha feito um curso de sommelier um tempo atrás, pouco tempo atrás. E aí, do dia do pedido, né? E aí acabou que o que eu cogitei? Ele tá conhecendo mais sobre vinhos, espumantes, então ele tá com vontade de beber, tá tranquilo. E ele pediu.
E veio naqueles baldes de gelo, assim, todo lindo. E o garçom serviu. E eu achando que foi muito diferente. Porque a primeira vez que nós fomos não era tanto. Não tinha tanto flu-flu, digamos assim. Enfim. A mesa ficou ainda mais linda, né? Porque juntou a flor com o espumante, com... Não, lindo, lindo. Ficou muito lindo. A gente ficou numa mesa bem de canto, assim, uma mesa mais discreta. A gente foi perfeito. Ok. Seguimos. Veio o prato principal. Escolhi meu prato, o Lucas escolheu o dele, nós comemos. E até então, nada, gente. Uma saída pra um restaurante legal que a gente já havia feito outras vezes. Nada surpreendente. Ok. Seguimos. Aí veio a parte da sobremesa. Aí essa parte da sobremesa pra frente, talvez eu conte coisas que ficaram um pouco confusas. Porque foi aí que começou o bololô. E aí foi quando eu comecei a ficar emocionada e eu comecei a ficar nervosa. E aí eu vou contar aqui o que eu lembro, tá? O que eu tenho, assim, de recordação, porque já entram nas partes mais emocionantes. Minha cabeça deu uma bugada, tá? Então vocês me perdoem se eu esqueci alguma coisa. Como eu disse, qualquer coisa eu peço ao Lucas pra depois se retratar aqui ou me retratar, enfim. Chegou a nossa sobremesa. Pedimos a sobremesa. No momento que chegam as sobremesas, eu só escuto o Lucas falando assim: não, pera, eu acho que foi isso, tá? Pera que eu preciso falar um negócio. Naquela hora ali, gente, parece que eu congelei. Porque eu congelei, tinham as sobremesas, os garçons com a sobremesa, e o meu não veio nada escrito no prato, nada, tá, gente? Mas assim, veio. Ele tava com a sobremesa, né, normal ali, naturalmente, na mão. Eu lembro até hoje, o meu era uma taça com sorvete, uma flor, coisa muito, muito lindinha. E o Lucas me tira a caixinha com um anel de noivado. E aí, na hora, eu já começo a rir, eu já começo a ficar assim, não acredito. Tipo, sabia que tinha alguma coisa estranha. E dali pra frente, gente, já fica um bololô na minha cabeça. Eu sei que ele pede. E aí é filmada essa partezinha que ele pede. Aí eu toda sem graça, assim, ai, assim, aceito. Gente, muito sem graça. Essa parte é filmada também. Vou colocar aqui pra vocês verem. Pedido. Aceita casar comigo? Parabéns, viu, querido? Mas este foi o meu pedido. E aí depois tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido porque aí eu entendi a mesa, toda linda. Eu entendi os garçons me olhando. Eu entendi toda aquela recepção. E por que que estava assim? Todo mundo tava meio que me esperando. Porque ele ligou pro restaurante antes. Ele avisou o restaurante que iria me pedir em casamento. Se o restaurante podia fazer uma mesa ali mais reservada, deixar mais bonitinha. Só que a gente não... Ele mesmo falou, e Raquel, não esperava que fosse ficar, de fato, uma mesa tão bonita, uma mesa tão... um atendimento, assim, tão diferenciado. Esse foi o meu pedido. Dali pra frente já trocamos os anéis. Eu até hoje eu tô com a minha aliança, né, de noivado. E este é o meu anel de noivado. Eu uso os dois, porque eu vou entrar com ele na igreja e vou tirar pra transferir de mão, né, no momento. Mas enfim, eu uso os dois com muito carinho. Eu amo esse anel, assim. Amei a forma como eu fui pedida em casamento, porque ao mesmo tempo, apesar de ter sido em um ambiente de público, foi uma coisa que foi discreta, foi de uma forma muito respeitosa, foi de uma forma também que eu já havia falado que eu gostaria de ser pedida também. E então, assim, gente, eu amei, eu não tenho nada a reclamar, simplesmente foi muito bom. Fiquei muito feliz e postei fotos depois, recebi muitos parabéns, muitas curtidas no meu Instagram. E desde então, dali pra frente, nós já engatamos nessa arrumação do casamento, porque assim,
eu não tive aquele tempo de fiquei noiva e agora eu vou ficar noiva um tempo e vou ver o que eu vou fazer. Não, gente. A gente já foi desembolando tudo. E aí nos próximos vídeos eu vou contando essas partes, como que eu fui entrando no fornecedor, cerimonialista e tudo mais. Mas foi desse jeito. Meu pedido foi dessa forma. É um pedido que eu não sei se todo mundo gostaria de ser pedido assim, mas eu amei particularmente. Amei, não tenho nada a reclamar. Então fiquei muito feliz, muito satisfeita. E aí, nós chegamos em casa à noite já, deitados para dormir. O restaurante manda um direct no Instagram do Lucas, dizendo que ficaram muito felizes com a nossa atitude, né? Com a atitude dele de ter me pedido casamento no restaurante. Nós ganhamos um jantar completo depois, para poder comemorar, gente, acreditem? Ganhamos um jantar completo depois. Eu não sei se eu vou ter fotos do jantar, mas se eu tiver, eu vou colocar aqui também para vocês verem. Um jantar completo. E foi assim, incrível. Foi incrível. Então essa foi a forma como eu fui pedida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Curtem esse vídeo, compartilhem. Eu tô começando aqui nessa nova era do YouTube e tudo, mas eu tô muito feliz de estar compartilhando essa fase da minha vida com vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo e até a próxima.